Dando continuidade, como eu estava lendo, como o povo de Israel foi parar no Egito. Depois de passarem por muita necessidade, né, lá na terra de Canaã, onde eles estavam, Deus permitiu, né, José já tinha sido vendido, e Deus falou diretamente com Jacó para levar para ir embora para o Egito. Mas Jacó mandou que Judá, que era o filho dele, fosse na frente pedir a José que viesse encontrar em Gósen. Quando eles chegaram lá, José mandou aprontar seu carro e foi para lá, e todo mundo já sabe da história, né, como é que eles chegaram até lá. José já era rei lá, né? Depois dele ser vendido pelos irmãos, tudo foi um propósito de Deus. Deus fez um propósito muito dolorido na vida de José, porque os irmãos não gostavam dele. Todo mundo sabe a história de José, né? Então eu não vou repetir. Então José já estava lá, já era rei do Egito, e depois de ter sofrido muita coisa lá, né, ser acusado de ter deitado com a mulher de Potifar, né, de um monte de coisa, foi preso, ficou lá na cadeia preso injustamente, mas José nunca abandonou Deus nem sua fé. José foi um homem de muita fé nas dores, né? Nas dores. Então, quanto mais ele tinha dor, mais ele era acusado, mais ele sofria, mais ele buscava o Senhor. E a Bíblia diz que um dia o Senhor se lembrou de José. Mas será que Deus esquece da gente? Eu acredito que não, ele não esquece, ele deixa o tempo certo de aprendizado para cada um de nós. Então José já lá, né, sendo rei, guardou muito alimento para fome, porque ia ter uma grande fome na época. E ali o povo foram tudo para lá, o povo de Israel foram tudo para lá, né? Foi os filhos, né, tataraneto, tudo de Jacó. E chegando lá eles se apossaram, viveram bem, em riqueza, em fartura, mas José morre. Primeiro morre o faraó. Aí o filho de faraó assume, porque faraó nunca acaba, morre um, entra outro. É que nem chefe de traficante, né? É que nem traficante-chefe. Um vai preso, ou um morre e o outro assume. É igual faraó. Parece que é filho do cão, né? Filho do cão de verdade. Aí nasce outro faraó e fica no lugar do pai, vai morrendo o pai, vai ficando neto, bisneto, nunca acaba. E José morre, mas só que o primeiro faraó não deixa decreto nenhum, não deixa nada assinado, deixa nada. Ele deixou um decreto de boca que José ia ser a segunda pessoa dele. E o povo dele já estava todo lá. E morreu José, morreu todo mundo que foi testemunha que o primeiro faraó deixou José como segunda pessoa dele. E o povo os parentes de José já estava tudo lá, bem agregado, bem coisa. Já as famílias foram se multiplicando, né? Os filhos foram tendo os filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos. E se formou uma grande nação de Israel ali no povo do Egito. E acabaram sendo escravos do neto, tataraneto lá de Faraó. Acabaram sendo escravos e todo mundo já sabe a história do sofrimento do povo de Israel na escravidão lá no Egito. Até que Deus, né, e isso passou 400 anos. A Bíblia diz aqui que se passaram 400 anos, né? E foi uma duração de cerca de 1.200 a 1.600 a.C., a ida de Jacó para o Egito, né? Aproximadamente 400 anos eles ficaram presos lá sendo escravos. Aí nasce Moisés, aí todo mundo conhece a história de Moisés. E essa história está contada em Gênesis 46 e 34 e Êxodo do 1 a 14. Aí aqui na lição, fatos importantes. Depois de tudo isso que eu já expliquei, o fato importante dessa época. Segundo aqui a minha apostila. Veio as pragas, que também está lá em Êxodo, a instituição da Páscoa, né? A partida do povo do Egito, quando Deus preparou tudo e tirou o povo. Essa parte todos já conhecem.
No momento preciso, Deus tirou seu povo do Egito por meio de Moisés, homem que ele mesmo preparara para esta missão de ser o libertador de Israel. Dos seus 120 anos, Moisés passou 40 anos na corte de Faraó, aprendendo todas as artimanhas do povo de Faraó, do rei Faraó, né? E por 40 anos ele conduziu o povo pelo deserto até a terra prometida. E qual era a terra prometida? A terra prometida era Canaã, porque foi de lá que eles vieram. Então eles estavam voltando de novo para a terra de Canaã, porque tinha sido invadida por outro povo lá, inimigo do povo de Israel. E eles tiveram que reconquistar de novo a terra que eles já tinham conquistado na época de que Jacó, quando saiu de lá do meio de Labão, lá da terra de Labão, perdão. E durante esses 40 anos do povo de Israel, está escrito em Êxodo 13, 17 e número do 22 ao 21. Depois vocês vão lá, leia, e qualquer dúvida vocês me chamam. Qual foi o local? O deserto do Sinai. O deserto do Sinai. O deserto da Arábia. Até Sitim, nas planícies de Moabe. Olha, eles se envolveram até com o povo moabita, que eram os netos de Ló, né? Neto e filhos de Ló, porque, como eu contei antes, foi um incesto. As filhas de Ló se deitou, então era pai e avô ao mesmo tempo. Mais um fato importante aqui que relata para nós. A fundação da nação de Israel em Êxodo 13, do 8 ao 17. A promulgação da lei, depois que o povo saiu do Egito. Aí veio as leis, em Êxodo 20 vem contando as leis, tudo que era para ser falado, feito, como que o povo que tinha que se comportar. Isso tudo na época do Egito. A construção do tabernáculo, isso tudo na saída do Egito. Ou tenda que servia de templo, em Êxodo 25, do 8 ao 31. Esses 40 anos foi só instruções que Deus deu para Moisés, junto ali com seus generais, com seu povo de guerra, ali Josué, Caleb e outros mais, né, que estavam à frente junto com Moisés. Israel peregrinou 40 anos no deserto para, nesse tempo, o Senhor purificar e ensinar o que eu já tinha dito, o seu povo. Deus quis ensinar e purificar, porque teve muitas murmurações, questionamento, ao ponto que alguns disseram que se trouxe a gente de lá da terra do Egito para morrer aqui no deserto. O povo via lá sofrendo, apanhando, sendo destruído pelo faraó, né, e passava fome, e eles lá reclamaram, achando que lá estava bom. E Deus, na sua sabedoria, deixou eles peregrinar 40 anos, e nestes 40 anos Deus ensinou o povo no Egito. Por isso que muitos falam assim, é no deserto que a gente aprende, é no deserto que nós aprendemos. E é verdade, é no deserto que Deus prova a nossa fé, é no deserto que Deus vê verdadeiramente quem é que ama Ele de verdade, quem é que suporta a dor que Ele permite nós passar, quem é que vai murmurar, quem é que vai abandonar Ele no caminho. Isso é triste, porque tem muita gente que mesmo sofrendo, mesmo vendo as maravilhas de Deus, mesmo que eles viram, né, o que Deus fez no Egito por eles, todas as coisas, todos os sinais, todos os prodígios, todas as maravilhas, todos os milagres, e mesmo assim esse povo murmurava e questionava Deus, mas nenhum prevaleceu. Todos eles morreram e não entraram na terra prometida. Todos os murmuradores morreram e não entrou
e aqueles que tentaram o Senhor também. Está escrito em Números 26 e 63 ao 65, diz assim: são estes os que foram contados por Moisés, o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe e ao pé do Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai, porque o Senhor dissera deles que morreria no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Agora você vê, né? Quem ficou? O resto morreram tudo. Os que nasceram foram que herdaram, que entraram na terra prometida. Deus declarou que todos os israelitas de 20 anos para cima morreria no deserto e não entraria na terra prometida. Números 32, do 8 ao 15. 38 anos estiveram dando volta, 3 meses após a saída do Egito, e por 11 meses os israelitas estiveram no Sinai. Êxodo 19, 1. 38 anos depois de Israel chegar ao mesmo lugar, sem ter encontrado a terra prometida, parece que eles se perderam no deserto, né? Olha que Deus maravilhoso. Eles se perderam, passaram pertinho ali, mas não acharam a terra prometida. O período termina na morte de Moisés. Olha, Moisés teve tanto trabalho. Moisés deixou a riqueza, a mordomia, ali deixou tudo que ele ganhou, conquistou, né? Porque a filha de Faraó amou ele como se fosse seu filho, ensinou tudo a ele. Ele deixou tudo para lá para seguir a vontade de Deus, e quando chegou na hora, não entrou na terra prometida, porque ele estava junto com esses aqui, murmurador. Moisés murmurou? Não, ele desobedeceu uma ordem de Deus. Quando Deus disse, fala com a rocha para sair água, que o povo estava murmurando, ele falou. Ele ficou nervoso, com raiva, por causa do povo que estava oprimindo ele bateu na rocha, e Deus não a perdoou, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se arrepender, ele não se arrepende, ele se entristece. A conquista de Canaã. Relato está em Josué 1:2, do capítulo 20 até o capítulo 24. Duração aproximadamente. Levaram 7 anos para eles entrar na terra de Canaã, depois da morte de Moisés, no local Canaã. Fatos importantes que teve na época. A missão dos espias, mandado por Josué, está no capítulo 2, do 1 ao 24. A travessia do Rio Jordão, outra vez abriu o mar, Deus abriu o Rio Jordão para eles passar, tem em Josué também 3, 4, 14. A primeira etapa de Jericó e Ai, eles tiveram que atravessar ali na batalha, né? No punho, destruindo o inimigo, matando, destruindo mesmo. Não foi fácil para eles vencer. E às vezes uma tempestade vem ali, nós já estamos reclamando, murmurando, nós não passamos nem a metade que eles passaram. A segunda etapa, a campanha do sul, que está em Juízes 9. A terceira etapa, a campanha do norte. Depois veio a divisão das terras, né? Josué dividiu as terras. A terra de Canaã, como as outras cidades da época, praticavam o politeísmo. O que quer dizer politeísmo? Ou seja, ali se adorava vários deuses, né? Que é o politeísmo, não era o monoteísmo. Monoteísmo é adorar um Deus. O politeísmo, você adora vários deuses, né? É como se fosse um misticismo. Ali adoravam vários deuses. Deus não queria que Israel se misturasse com os cananeus, porque eles eram adoradores de ídolos, de deuses. Ele tinha os deuses deles, né? Que é a terra os cananeus. E
suas práticas idólatras. Por isso determinou que Israel os destruísse. Deus deu ordem ao povo de Israel a destruir todos os cananeus por causa da idolatria. Eles não adoravam a Deus de jeito nenhum, não tinham temor. Imagina se fosse nessa época, não existia uma pessoa, né, acredito eu, que tivesse esse galardão de entrar numa terra prometida. E eu e você temos que ter cuidado para nós não perdermos a nossa entrada no céu celestial, porque não é diferente desse tempo. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra a potestade do mal. Às vezes o nosso inimigo, o nosso cananeu, é aquele que está do nosso lado, querendo nos desviar para outros lados, para outras terras, para outro destino, tirar nós do foco que é Cristo e levar nós para a idolatria de Satanás. Eu vou acabar esse vídeo para não ficar muito grande, nós damos continuidade no próximo. E aqui diz que era para o povo de Israel destruir, né, os cananeus. Mas o que não fez, melhor dizendo, de Canaã a terra que mana leite e mel. Como todos sabem que Canaã era uma terra fértil, uma terra boa, que manava leite e mel, que foi a terra que Deus prometeu para eles, que já era da promessa desde do tempo passado. Os israelitas, ele não conquistou totalmente, e foi uma falha tremenda de Josué na época. Está escrito em Josué 13:1, tá? Vocês marcam os textos, eu vou mandar a folha, vocês vão marcar. E trouxe consequências ruins para o povo, por eles não ter conquistado toda a terra de Canaã. Ou seja, eles não destruíram todo Canaã. Eles ainda deixaram algumas coisinhas lá, algumas terrinhas, né? Alguns interiorzinhos, vamos dizer assim. São Paulo é enorme, tem várias cidadezinhas, uma cidade mutuada em cima do outro. Eu moro aqui no interior de São Paulo. Aqui na minha região que eu moro, tem Presidente Alves, é uma cidadezinha, que é 10 quilômetros daqui para lá. Tem Reginópolis, que é uns 29 quilômetros. Tem Lins, em Cafelândia, Guarantã. Em uma hora vocês rodam essa cidade. São cidadezinhas. Então imagino eu que quando o Josué foi invadiu Canaã, que conseguiu conquistar a terra de Canaã, ele não conquistou essas cidadezinhas, né, ao redor. E o que houve? Esse povo que ficou era tudo idólatra. Era tudo adorava outros deuses. E Deus abominava eles. E ele, por não ter conquistado as terras, eles sofreram porque não conseguiram a bênção por completa. A bênção de Deus deve ser considerada totalmente, porque ela já nos é dada antecipadamente para conquistar. Então significa tomar posse. Era para Josué tomar posse. E o grande erro foi permitir que os outros povos continuassem a habitar a terra que Deus havia dado como promessa a Israel. Josué passou por despercebido e não conquistou essas terras. E veio grandes prejuízos para o povo de Israel, porque o povo de Israel, Deus tinha um cuidado tão grande com o povo de Israel, para o povo de Israel não se contaminar, não se misturar. Lembra quando sua mãe, seu pai diz, né? Eu dizia para meus filhos, não quero você andando com fulano, porque fulano não é bom, fulano vai te desviar do caminho, fulano vai te ensinar coisa errada. Então é por aí. Aquele povo era tudo ruim, aquele povo não amava a Deus. E se Deus sabia que se o povo dele, se chegasse até esse povo, eles iam se contaminar. E foi o que aconteceu. No período dos juízes, porque aí acabou a parte patriarcal, acabou a parte do período que eram os patriarcas que mandavam, né? E veio a parte dos juízes.
né, que era o juiz, não tinha mais um chefão ali, o patriarca, porque já tinha morrido todos, né? Tinha morrido Moisés, Jacó e Moisés, que foi o libertador, também não era patriarca, né? Já tinha os patriarcas, já tinha morrido. Aí veio a parte dos juízes, tinha que ter um juiz para julgar as causas. O relato está em 24, 29, 33 e 1 Samuel 12. Aí vem as partes dos períodos dos juízes e dos profetas e dos sacerdotes. Duração, aproximadamente 1125 a 1025 antes de Cristo. Ou seja, aquele período da parte patriarcal acabou, aquele ano zerou e começou um outro ano, que é o período de juízes, né? E nessa época de 1125 a.C., Débora e Baraque triunfaram sobre os cananeus em Tanak. Você vê, eu até fiz uma pregação sobre a Débora. Débora era uma mulher guerreira, né? Era uma juíza, foi a primeira juíza mulher na Bíblia. Ela julgava o povo de Israel, ela era profeta, profetisa, e ela ia à frente da guerra. Então o povo de Israel, por não ter ninguém mais para procurar, para se ter conselho, ia ter com Débora, porque Débora era respeitada. Depois vocês leiam lá a vida de Débora, lá em 1 Samuel 12, que fala de Débora. Né? Então Débora, Juízes 2, do 11 ao 15, que fala de Débora. Então é na época dos juízes, né? Juízes 2, 11. Então Débora era uma mulher respeitada, era uma profetisa. Desculpa, gente, que eu erro muito, porque quando eu olho para cá, que eu vou olhar para cá, já desvio, já me perco aqui. É coisa de velho, né? Perdão. Mas Débora era uma juíza que ela comandava ali com a tropa de Israel. Então o povo de Israel procurava ela para tomar conselho, para tomar direção. E ela era profeta, Deus usava ela como profeta. E Baraque tinha um maior respeito por ela. Na época que ela foi para destruir aquele povo, né, lá os cananeus em Tanak, ela foi o Baraque foi atrás dela e disse: eu só vou se tu for comigo, porque eu sozinha não vou não. Eu não vou sozinho. Baraque falou pra ela: eu sozinho não vou não. Homem covarde, né? Não queria ir pra guerra sozinho sem ela não. Ele sabia que ele, medroso, né? Ele tava com medo. Aí com ela ele se sentiu mais segurança, né? E aí nisso ela falou: tá, eu vou, mas você não vai vencer a guerra, você não vai destruir aquele rei não, que tá tomando conta lá, querendo destruir o povo de Israel, porque eles estavam querendo tomar o povo de Israel, que queria, né, tomar ali, destruir o povo de Israel. E aqui eu vou ler para você a parte que ela fala para ele, né? A parte que ela fala para ele que ele vai perder a guerra. Ela vai com ele, né, pra guerra. Aí diz assim: Débora a Baraque. Débora, mulher profetisa, tá em Juízes 4, tá? Juízes 4, do 4 em diante fala da Débora. Mas se você quiser, você pode ler Juízes do 1 até o final para você entender toda a história do povo de Israel e das guerras. Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo e habitava debaixo de palmeiras. Ela não tinha nem casa, né? Não vivia no luxo, como hoje nós vemos aí, né? Povo aí andando de avião para lá e para cá. Débora entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel sabia a ela que ela era juíza, o juízo, e enviou e chamou Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse:
Porventura, Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo, vai, atrai gente ao monte de Tabor e toma contigo 10.000 homens, 10 filhos de Naphtali e os 10 filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon e Cícera, Cícera é o general da tribo que queria da tribo que queria destruir o povo de Israel. Ele era capitão do exército de Jabim, do rei. Com os seus carros e com a multidão darei na tua mão. Deus usando Débora para falar para Baraque. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Baraque disse para Débora. E disse ela, Débora, certamente irei contigo, porém, não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher, o Senhor derrota a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes, aonde era a guerra que o povo queria destruir, o povo de Israel. E Baraque era um comandante, um capitão do exército de Israel. Então Baraque foi lá. Baraque foi lá e chamou todo aquele povo. Agora um homem com mais de 10.000 homens para ir para uma guerra, quis que uma mulher juíza, profetiza, fosse de frente da guerra com ele. Eita, homem covarde, Mas se cumpriu a profecia, aquilo que Deus tinha falado com Débora, se cumpriu no versículo 18. Que quem matou Cícera, o comandante, o capitão, daquele rei Jabim que mandou destruir o povo de Israel, foi uma mulher chamada Jael. E essa mulher, ela quase não é vista na Bíblia, ninguém prega sobre ela, como não prega sobre Débora. Ninguém prega sobre Jael. Uma mulher, a Bíblia diz aqui que Jael, já era uma mulher que era do exército contrário do povo de Israel, era inimiga de Israel. Mas Deus, quando tem uma promessa, Ele escolhe, não importa de onde é. Não importa se ela era do comando errado. Não importa se ela era do outro lado do rei, que ela não era, ela era dos cananeus. Não importa. Não importa se ela era de Quizon, Zebulon, não importa. Aqui fala que, na minha Bíblia de estudo conta que ela não era a favor do que eles estavam fazendo com o povo de Israel. Provavelmente ela já tinha visto, que a história de Israel, do Deus de Israel que fez no deserto, os milagres, o mar sendo aberto para eles passar, a destruição de Faraó. Ela deve ter ouvido falar, porque o povo ali tinha medo,